Boa tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma meditação que fala sobre fé, circunstâncias e louvor. Muitas vezes nós achamos que Deus está longe de nós, que parece que Ele nos abandonou. Não sentimos a sua presença. Mas eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus está mais perto de ti do que tu possas imaginar. Há 3 lugares na tua vida em que Deus está. Se tu abrir o teu coração, tu vais perceber isso. O primeiro lugar que Deus está na tua vida é na tua fé. Mesmo que tu tenhas pouca fé, ou que a tua fé esteja fraca, nessa pequena fé, Deus está. Uma vez o Senhor Jesus falou que se a gente tiver fé como um grão de mostarda, vejam que um grão de mostarda é um grão muito pequeno, é mais ou menos, talvez, um grão de areia um pouquinho maior, né? Mas ele é bem pequeno. E Jesus fala isso, que se eu tiver uma fé tão pequena que nem um grão de mostarda, essa fé pode remover montanhas. Essas montanhas, elas podem ser entendidas como montanhas que fazem parte da minha vida, tipo montanhas de problemas, montanhas de pecados. E uma pequena fé que crê naquilo que Jesus diz, que crê naquilo que Jesus fez na cruz, por ti e por mim, Jesus fala que essa fé pode remover montanhas. A natureza nos ajuda a entender isso bem melhor. Olha só, o Monte Everest é o pico mais alto do mundo, ele tem 8.000 metros. Mas tem um lugar que se chama Fossa das Marianas, no Pacífico, que tem uma profundidade de 11.000 metros. Então, se a gente fosse transportar o Monte Everest lá para aquele mar e colocasse ele dentro daquela fossa, ele ia simplesmente desaparecer. Com essa explicação, a gente pode entender um pouquinho algumas coisas espirituais. Por exemplo, que se a minha pequena fé pode remover uma montanha de pecados, eu posso pegar essa montanha e simplesmente colocar ela no mar da graça do Senhor Jesus. Porque Jesus tem um mar de graça muito, muito, muito grande. E nós podemos colocar todas as nossas montanhas nesse mar, que elas vão sumir, elas não vão mais aparecer. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é o apóstolo Pedro. Pedro teve um momento na época, na sua vida, que ele teve ousadia na sua fé. Ele viu Jesus caminhando sobre o mar e pediu para Jesus fazer com que ele caminhasse sobre o mar. E ele começou a caminhar. Só que em vez de ele olhar para Cristo, ele ficou olhando para as ondas. E a sua fé começou a fraquejar, e ele começou a afundar. O que é interessante nisso, nessa história, é que Jesus estava lá, naquela fé, para amparar e auxiliar o apóstolo Pedro. Também a mim e a ti, quando a tua fé, a minha fé fracassa, Jesus está ao teu lado. Jesus está ao meu lado. Outro exemplo, Jesus estava no barco com seus discípulos. Começou uma tempestade enorme, os discípulos apavorados com medo, e Jesus estava dormindo, porque ele sabia que Deus estava cuidando dele e que ele podia descansar, porque Deus estava cuidando da vida dele.
Interessante também nessa história é que Jesus estava lá com aquela fé fraca dos seus discípulos. Pode ser grande ou pequena a tua fé. O importante é saber se tu tens fé. E nessa fagulha de fé, Deus habita. O segundo lugar onde Deus está é nas circunstâncias ao teu redor. Perguntamos, mas se essas circunstâncias são adversas a mim, será que Deus está presente mesmo? É que nos desafios, nas adversidades, mais perto Deus está na tua vida. É porque Ele está trabalhando exatamente nesse momento. Deus trabalha na nossa vida, no nosso coração. Jesus uma vez disse, meu Pai trabalha até agora e eu também. Nós temos o pensamento que Deus está longe de nós, completamente alheio à nossa vida, que está fazendo outras coisas. Acontece que Ele justamente está cuidando da nossa vida. A obra-prima de Deus é o ser humano. Ele trabalha dia e noite por nós. Ele nos ama muito e está trabalhando muito nas nossas vidas. Nada acontece na nossa vida que não tenha a mão de Deus, pois Ele quer tirar um bem daquilo que é problema para nós, para nos ensinar. Ensinar grandes verdades, nos aperfeiçoar no amor, burilar nosso caráter, tratar nossos erros, a nossa pretensa independência de querer fazer tudo sem Ele, quer tratar nossas cabeçudices. Aí vem 2 exemplos. Por que Deus permite, por exemplo, que eu tenha uma vizinha que faz barulho e que esse barulho só me incomoda? Ela faz barulho na casa dela que só me incomoda. Por que será? Porque tem pessoas que eu não consigo me relacionar porque houve algum pecado e eu não estou nem considerando o perdão, não estou considerando a questão do perdão. Então Deus quer usar todas essas atribulações para aperfeiçoar nosso caráter, torná-lo mais amoroso, paciente, misericordioso, assim como Jesus é. E este é o grande plano que Deus tem conosco, nos transformar, sermos semelhantes a Jesus. Deus continua trabalhando, se deixarmos Ele trabalhar em nossa vida, Ele vai fazer a sua parte. A nossa parte é crer e obedecer. Precisamos descobrir este Deus em todas as circunstâncias. E aí, perguntar para Ele sempre, para que isso está acontecendo na minha vida? Para que isto é assim? E não por quê, indagando a Deus. Isso já é uma forma de duvidar de Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Não. A minha pergunta tem que ser sempre para quê? Porque Deus vai usar aquela adversidade para transformar a minha vida. O terceiro lugar onde Deus está na tua vida é no teu louvor e na tua adoração. É tu louvar a Deus quando as coisas não vão bem, quando você não entende o que está acontecendo, quando você não gosta do que está acontecendo, mas você o louva mesmo assim. Isso a Bíblia chama de uma espécie de rendição, de entrega total da fé. Eu não te entendo, mas eu te louvo. Eu não sei porque as coisas são assim, mas eu te agradeço. Eu creio em ti. Isso se chama sacrifício de louvor. É um sacrifício de louvor. Em 2 Crônicas 20, a Bíblia fala de um exemplo maravilhoso que relata como o louvor pode ganhar uma guerra. Havia um rei
chamado Josafá, rei de Israel, que andava com Deus. A Bíblia diz que esse rei se tornou ousado em crer e seguir os caminhos do Senhor. Aconteceu que ele foi avisado que uma grande multidão de inimigos vinha contra ele e contra o seu povo. Então ele ficou com muito medo, começou a buscar o Senhor e ele assim motivou toda a população a buscar o Senhor junto com ele. Então eram crianças, mulheres, homens, adultos, jovens, vovôs, velhos, todas as pessoas do povo de Israel começaram a buscar o Senhor. E Deus respondeu para ele e disse: tu não precisa temer nem te assustar com esse grande povo que é teu inimigo. Tu pode ficar calmo, porque essa guerra não é tua, essa guerra é minha. E aí ele disse também: tu vais amanhã descer e vais te encontrar com eles, mas vocês vão ficar parados, vocês não vão lutar, vocês não vão pelejar, vocês vão ficar parados e vocês vão ver o salvamento que eu vou dar para vocês. E Josafá fez uma coisa maravilhosa. Ele pegou todos os cantores que ele tinha, todos os cantores do seu povo, e ele colocou os cantores bem na frente do exército. E ali eles começaram a louvar, foram descendo ao encontro daquela multidão, louvando e agradecendo a Deus e dizendo: rendei graças ao Senhor, porque grande é a sua misericórdia que dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, aconteceu que o Senhor colocou emboscadas para aquela grande multidão de inimigos e eles foram se desbaratando e foram eles mesmos se destruindo, porque Israel não pegou em armas, não pelejou contra aquela multidão. O louvor a Deus é que ganhou aquela guerra. O louvor a Deus em meio àquela grande multidão ganhou aquela guerra. É você louvar a Deus quando as coisas não vão bem, quando as circunstâncias são adversas na tua vida, quando as coisas não são como a gente quer. Pensemos que Ele sabe tudo. Ele sabe exatamente o que está fazendo, porque Ele é Deus. Ele cuida de tudo. Ele cuida da minha vida. Ele só quer a minha confiança, a tua confiança total nele. A palavra final é sempre dele e não do inimigo. É sempre de Deus. Então eu queria terminar. Tem um verso que eu achei num livro, não me lembro mais do nome desse livro, mas tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, que diz assim: Deus está em todas as esquinas. Quando viro uma esquina, Deus ali me espera. Por isso enfrento o futuro sem temor, pois tudo que me ocorre, Ele pode usar, por sua graça, para a sua glória, para o meu crescer, para o bem de todos. Assim Deus é, Ele usa tudo. Amém, queridos irmãos? Deus nos abençoe, Deus te abençoe, Deus nos guarde. Amém.